Vamos lá, boa tarde a todos. Estamos aqui para essa palestra que fecha, né, essa primeira fase do projeto Cidades Inteligentes, esse primeiro ciclo em 2022, no primeiro semestre. E hoje nós temos a honra de receber aqui a prefeita de Francisco Morato, a prefeita Renata Ceni, que vai falar um pouquinho sobre a cidade, né, compartilhar com vocês algumas informações importantes para vocês conhecerem e entenderem um pouco mais sobre a realidade da cidade, né, e um grande estímulo aí para as ideias que vão ser geradas ao longo do semestre. Então, desde o início do projeto, né, a cidade de Francisco Morato tem sido nossa parceira, né, no desenvolvimento dessas propostas. Então, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Marcos Massi, diretor da Escola de Engenharia, para ele fazer a sua saudação inicial. Professor Massi. Boa tarde, prefeita Renata. Boa tarde, os professores presentes, professor Renato, Delmárcio, Eric, enfim, todos os demais também que estejam presentes aí virtualmente. E também boa tarde, ou boa noite, né, que já são 18, depois das 18, né? Aos alunos também, né? Que, afinal de contas, estamos fazendo isso tudo em função da formação dos alunos. São alunos da primeira etapa, ou seja, primeiro semestre. A prefeita já tem acompanhado de outros, em outras, não etapas, mas turmas, né? Que entraram no ano passado, no ano retrasado, e tivemos um sucesso naquelas turmas, né? E a prefeita Renata nos ajudou bastante, né? Com palestras e também com o trabalho, com a disponibilização, né? De informações, né? Para que os alunos pudessem fazer essa ideação de problemas que toda a população, todas as cidades do mundo possuem. E ela vai dando um norte quanto a um caso especial da cidade onde ela faz a gestão, né? A gente agradece bastante à prefeita, porque essa cooperação tem sido bastante, tem tido resultados bem interessantes, a ponto dela citar o nosso caso numa conferência internacional que ela teve, que ela participou, né, representando o país, né, em Dubai, sobre questões desse tipo, né, de cidades inteligentes, onde o meio ambiente é importante, onde resoluções de problemas que afetam a população são, obviamente, prioritárias, né, em qualquer gestão, e ela falou sobre alguns casos específicos, né? Então, prefeita, eu agradeço imensamente a colaboração que nós temos tido com vocês de Francisco Morato e agradeço mais uma vez o seu voluntarismo em participar desse evento nosso aqui. Tá? Muito obrigado. Obrigada, professor. Então, passamos a palavra para a prefeita Renata Ceni. Prefeita, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite nesse semestre. A palavra é sua. Obrigada, Renata. Eu quero cumprimentar mais uma vez o professor Marcos, dizer de como essa parceria com a universidade tem agregado valor ao trabalho, um trabalho de políticas públicas que Francisco Morato tem desenhado ao longo dessa possibilidade de ser segundo governo. Então, eu sou reeleita na cidade de Francisco Morato, e a gente adota aqui uma ferramenta chamada Agenda 2030, com a qual eu tenho a oportunidade de dividir com todos vocês, e aproveito para cumprimentar a todas e todos os alunos dessa importante universidade que tem feito com que a gente experimente essa vivência, esse vigor dos alunos da universidade. É impressionante como nas outras oportunidades, nas últimas jornadas, eles têm dado sugestões inteligentes e têm agregado muito valor ao trabalho que a gente vem desenvolvendo em Francisco Morato. Então, para nós, para a cidade, é uma honra estar nessa mesa aqui com todos vocês. Eu quero já iniciar minha fala compartilhando um pouquinho da nossa história,
nós fizemos um material que vai falar um pouquinho, né, desse nosso trabalho e a gente vai conversando. Deixa eu só colocar na apresentação aqui. Tá ok para vocês? Renato, está tudo ok? Tudo certinho, Renata, tudo certinho, está perfeito. Tá ótimo. Bom, nossa cidade, a gente vai falar um pouquinho da cidade de Francisco Morato e por que a gente adota como ferramenta de estratégia pública uma agenda que fala de sustentabilidade. E o que representa essa fala. Então, a nossa conversa aqui hoje vai falar um pouquinho da nossa história enquanto cidade, a nossa origem, as nossas características, que tem a ver com a história, com os dados socioeconômicos e por que a pauta da sustentabilidade, que transforma essa conversa em termos de planejamento de governo, em programa de governo, governança, parcerias, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e o resultado que isso trouxe para todos nós. E quais são os nossos desafios, que enquanto estratégia de política pública de uma cidade com características como a nossa, sempre tem. Então, Francisco Morato é uma cidade que está localizada na região metropolitana, ela está muito próxima dessa região, que é a Grande São Paulo, então a 30 quilômetros, e nós somos cortados por uma linha, e essa linha também tem a ver um pouquinho com a nossa história, como vocês podem ver nesse mapa, né? Então, historicamente, aqui tem a nossa capital. Vocês estão na região metropolitana, né, professor? Bem próximos, né? Considerado região metropolitana, cidade de São Paulo. Então, nós estamos aqui, né? A nossa cidade, ela tem uma história de formação que começa com Mariporã, depois Franco da Rocha, e nós fizemos parte de uma fazenda, de uma empresa de associados, que liderava, então, empreendimentos lá em 1858 pela capital. Então, olha como a linha e esse processo histórico faz parte da nossa cidade. E a ideia, basicamente, era construir ferrovias que trata Santos-Jundiaí. Então, isso já conta um pouquinho da estratégia da nossa cidade, né? Produção cafeeira do estado e tem a ver com o porto também. Então, Francisco Morato, ele serviu como acampamento para operários na construção da linha férrea, inclusive um túnel importante se chama Túnel do Butujuru, que está na nossa cidade. Então, em 1900, começa a duplicação dessas linhas, e aqui chama Vila Belém, um primeiro nome que é dado para essa região que ainda, então, não era emancipada. 46 anos depois, com o vencimento desses contratos com o governo brasileiro, essa companhia, ela faz loteamento, aí começa a história da identificação da nossa população com a nossa cidade. Em 30 de novembro de 44, ela se emancipa de Mariporã. Então, ela já existia como chamada Belém do Pará, né? Como já existia uma cidade, aliás, chamada Belém do Pará, nossa cidade não poderia ter esse nome. Então, chamou Antiga Vila Belém, né? E foi renomeada depois, em 48, em homenagem a um importante advogado, que inclusive operou documentos, né, para se chamar a cidade de Francisco Morato, a emancipação. Então, sugere o nome desse importante advogado de São Paulo. E Francisco Morato, então, permaneceu como distrito de Franco da Rocha até 65, e em 65, então, se organiza. Nós estamos fazendo agora, em 21 de março, 57 anos de história política administrativa. Essa emancipação, então, dada a proximidade e a densidade demográfica, né? Hoje nós somos, segundo o censo, 175 mil habitantes, que é um censo de 2010, mas nós estimamos aproximadamente 200 mil habitantes pelo número de pessoas que nós atendemos em equipamentos públicos. Então, Morato tem essa característica, ela tem mares de morro, e por isso que a percepção de vocês e o estudo que vocês estão se colocando é importante para entender esse nosso território, o clima, a temperatura média, e de como se dá a expansão de desenvolvimento da cidade, que ocorre de forma, então, não planejada. E isso nos trouxe um grande desafio no tempo de hoje, né? Que a formação não planejada, fez com que os assentamentos dessa população fosse feito de uma forma que hoje resulta em algumas questões vulneráveis. Vocês acompanharam, nós somos noticiados, assim como Franco da Rocha, nessa última chuva, e vocês perceberam a gravidade de situação
que acontece no nosso município em relação a não provocativo de desenvolvimento urbanístico, que deveria ser proposto à época, e que hoje traz uma percepção de necessidade, principalmente, de proteção de vida dessas pessoas, de regularização fundiária, no contraponto aí em relação aos desastres naturais que a gente vem vivenciando, deslizamentos de terras, de encosta de morro, alagamento, principalmente na região. Então, a localização geográfica está aqui, né, muito próxima da capital, onde nós estamos, bem pertinho. Antigamente, Francisco Morato, a estação, né? Então, Barra Funda, Francisco Morato, parava-se em Francisco Morato e tinha uma outra tarifa para ir para Jundiaí. Então, Francisco Morato era ponto, né? Você troca de trem em Francisco Morato, hoje não mais, hoje é a mesma tarifa. Mas, na época, isso necessariamente fez com que as famílias identificassem em Francisco Morato a possibilidade de moradia. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas para você perceber as características um pouquinho em relação à renda per capita, ao território e à população. Se a gente coloca isso num quadro nacional, a gente percebe a nossa potencialidade, que eu costumo dizer isso, que é a nossa maior qualidade de população que nós temos, e o desafio que é nos colocado ao longo do tempo por conta de todas essas questões históricas, né? Então, quando a gente olha um governo que se propõe a fazer história, no ano de 2017, você também tem, por sequelas, qualidades de outros governos, mas também sequelas em relação a de como foi pensado o planejamento. Por isso que eu volto, eu digo que a cidade hoje, ela adota uma ferramenta chamada Agenda 2030, que é exatamente pensar em políticas públicas de longo prazo, de proteção às pessoas, porque é impossível, né, pensar em mecanismo de proteção se a gente não pensa o futuro da nossa cidade, considerando principalmente esses indicadores, né, de grandeza também, né, comparado aos outros municípios, né, olha a população que nós temos. Então, quer dizer, é uma cidade considerada de grande porte, num território muito pequeno, comparado a um país, ao estado de São Paulo e da nossa micro-região, que é a região metropolitana de São Paulo, quando você fala em renda per capita, os desafios. Francisco Morato não é mais, mas também não está em primeiro lugar em indicadores de renda do país. Então, dos 39 municípios da região metropolitana, ele possui um IDH 0,7. Se você for analisar o índice de desenvolvimento humano, ele até é bem classificado, só que nós não podemos só considerar essa ferramenta, né? Na minha avaliação técnica, por exemplo, principalmente na minha formação, eu sou assistente social de formação, então existem outras ferramentas que vai falar de outros indicadores. O GIN, o Censo São Paulo, que é feito, existem outras, mas em termos de desenvolvimento, até que é um número importante. De habitantes, então, estimado para 2020, são 177 mil, o censo, e olha a percepção, hoje nós temos quase 13 mil famílias que são atendidas em algum programa de renda, isso desperta a nossa atenção, significa que existem famílias em situação de risco social, então você já começa a perceber a necessidade de ter programas específicos para atenção a essas famílias. E 80% da renda do município são fontes externas, ou seja, necessariamente o município, para desenhar uma estratégia de política pública, ele é dependente do governo federal e do governo do estado, porque 20% das nossas capacidades de usar recursos próprios para fazer investimentos, ele está atrelado a, por exemplo, a uma receita que é imposto. Dos 100%, apenas 40% da cidade paga os seus impostos. Então, 40% está pagando a conta de todo mundo. E você pensa em alternativas, como a regularização fundiária, para que todos possam fazer parte dessa importante estratégia, que é ter recursos para prover as necessidades em todas as esferas, educação, saúde, urbanismo da cidade, e todas as necessidades que uma política pública deve oferecer. E aí vem os desafios de como você alimenta essa população com ferramentas, que também vai falar um pouquinho da realidade dessa população. Se eu for falar do processo histórico, então, na década de 80, nós tínhamos 30 mil habitantes e um viaduto. 2020, 200 mil habitantes, quer dizer, em tempo de história muito pequena, muito rápido,
população se organiza em Francisco Morato, ela é expulsa, no bom sentido, da Grande São Paulo, porque a Grande São Paulo não oferece a acolhida de habitação e também é cara, e ainda é. Então, Francisco Morato é uma alternativa de ficar próximo a São Paulo, mas também ela foi feita de forma rápida, desordenada, né? As pessoas vão construindo suas casas, não a política pública à época não oferece elementos, por exemplo, de plano diretor, de como você deveria construir, e trouxe essa narrativa. Porém, aqui a gente não pode adotar o critério de condenar. A gente entende que a acolhida foi feita dessa forma, e a gente tem que repensar a estratégia, porque são famílias que são de todo o Brasil. 60% da população não é natural de Francisco Morato. E boa parte dela nos ajudou a fazer percepções culturais, de como elas se compreendem em seus territórios. Por isso, um desenho profundo de alternativas pautada na sustentabilidade, que vai desde proteção, que é importante, das questões do meio ambiente, mas também, por exemplo, da mensagem principal dessa agenda, que é não deixar ninguém para trás. Como você faz isso? Se você observa que em Francisco Morato, quem se estabelece aqui são famílias que têm seu recorte de renda sensível, né? Não, são pessoas trabalhadoras, onde a renda mensal desse trabalhador é de 1,5 salário. Então, elas encontram alternativas e vão se consolidando enquanto comunidade. Então, a provocativa de um programa de governo é que faça uma visão holística, que observe todas essas situações históricas, mas também da família brasileira, né? Então, não é um programa de governo que vai expulsar as pessoas, mas que vai acolher e pensar em alternativa. E ainda assim tem muitos desafios, eles não se esgotam, né? É por isso que a gente pensa em jogar a mensagem para 2030. Então, como programa de governo, que é uma obrigação você apresentar, mas no nosso caso, à época, nós já dissemos a nossa intenção de usar a ferramenta que é a chamada Agenda 2030, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como uma ação de governo que nós pretendíamos. Esse programa ele foi protocolado na Justiça, e nós começamos desde 2016, dos 17 objetivos, nós escolhemos não todos, nós escolhemos o que naquele momento, ouvindo a população, a gente entendia que era fundamental. Erradicação da pobreza, por conta desses indicadores, saúde e bem-estar, que é claro que uma família em situação de vulnerabilidade, necessariamente, ela vai ter uma situação de risco social, e aí de todas as ordens, na saúde principalmente, na não busca de qualificação profissional, por isso tem educação de qualidade, saneamento básico, porque, pasmem, 2021, 2022, século 21, em Francisco Morato, ainda não há tratamento de saneamento básico. Você tem a oferta da água, mas você não tem o tratamento, né, do esgoto. E por muitas agendas e por muitas provocativas, agora sim, nós temos um plano de ação que até 2023, 97% da nossa água vai ser tratada. Outro tema importante, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura e redução das desigualdades. Quando você conhece os 17 objetivos e você entra em cada um deles, tem algumas metas, que são trabalhar indicadores, o que para nós é importante para a gente saber de onde nós estamos, nosso ponto de partida, até onde a gente deseja chegar como indicador de qualidade. Então, já em 2019, a gente reforça esse compromisso, trazendo a pauta desses objetivos e torna isso como uma ação vinculante, quer dizer, você está criando, mas como você garante que isso vai ser sustentável com o tempo? A gente transforma em lei. Então, em Francisco Morato, a Agenda 2030, ela é lei municipal, que foi mediado com a Câmara, não foi feito sozinha, porque senão a gente vai cometer equívocos se a gente faz uma governança com esse propósito sozinhos, porque é um pensamento da Renata, né? Então, o que eu quero para a minha cidade? Bom, eu me identifico com as questões sociais por conta da minha formação e tudo mais, mas eu não posso olhar só desse aspecto. Então, o que é importante a gente fazer? Nós criamos 20 conselhos municipais, que é a paridade entre o poder público e a sociedade civil organizada. E nós fizemos também um PPA participativo, que é ir até a ponta, até os territórios,
conversar com as pessoas, entender a percepção que elas têm de política pública e o que elas anseiam enquanto sociedade. Então, para isso, para que a gente garanta que tudo aquilo que foi percebido, transformado em compromisso, a gente cria uma comissão municipal de acompanhamento. E todos os gastos públicos, então, passam a ter a obrigação de apontar um indicador. E a gente estabelece isso dentro de um plano, que é um plano público, que é o PPA participativo. Isso acontece, isso é regra legal em todos os municípios desse país. O georreferenciamento, e que a gente chama aí de busca ativa de cidades inteligentes, né? Cidade inteligente é aquela que faz isso que nós estamos fazendo. Network, relações, ouvir percepções da academia, trazer essas estratégias eficientes para dentro de um governo. Isso permite que a gente tenha parcerias a partir dessa leitura, que atende uma ODS, que é Justiça, Paz e Instituições Eficazes, parcerias e meio de implementação. Porque quando a gente tem essa percepção, nós podemos também corrigir rotas. Né? Eu pensei o melhor modelo de política pública, mas se aquela pessoa que mora no território, ela não está sendo atendida, ou existe um termo na assistência que a gente usa que é o invisível. Né? A gente não consegue enxergar, porque nós somos números, né? O IBGE diz que nós somos tantas mulheres, tantos homens, tantas crianças, mas se a gente não estiver presente nos territórios, talvez a gente não identifica a necessidade daquela pessoa. Então, estar no território é fundamental e conhecer profundamente a dinâmica da nossa cidade e fazer provocativos, ainda com desafios. Né? Francisco Morato, eu lembro que quando eu fui fazer a primeira o PPA participativo, nós fizemos à noite nas escolas, sábado e domingo também, porque se de verdade a gente quer ouvir as pessoas, a gente dá o direito à informação e a condição que ela participa. Porque se eu quero fazer sozinha, eu faço uma audiência pública, que por lei está correto, mas eu faço às 8 da manhã na Câmara Municipal, numa segunda-feira. Quem vai poder participar? Muito poucas pessoas. Então, eu não estou dando direito ao acesso à informação. Eu estou simplesmente fazendo um ato público e estou legalizando essa informação. Mas se eu quero ir além, se de fato eu quero dar o direito das pessoas trabalharem, que as pessoas participem, eu tenho que ir na escola, em seu território, saber o que está acontecendo. Então, isso foi importante para nós, e também como percepção, e você criar toda uma trajetória que permite isso. Quais foram os resultados, né, que a gente percebeu quando a gente dá vazão? Então, certamente, a gente não vai encontrar todo mundo que tem afinidade com a linguagem de política pública, o que, para mim, isso que eu estou fazendo aqui hoje com vocês é uma oportunidade, né? Eu tenho percebido muito isso, a faculdade tem aberto esse leque de informações, né? Quando você cria uma estratégia, por exemplo, o aluno propõe, mas por que é tão simples você fazer isso, por que não é feito? Um exemplo, né, que a gente ouve tem ouvido na nossa comunidade. Porque na prefeitura você não pode fazer o que você quer, como é na iniciativa privada, né, que você tem recursos, você pode fazer investimento da maneira que você desejar. Para o serviço público, você faz exatamente o que a lei manda. Então, por exemplo, a lei obriga que você faça investimento do seu recurso, 25% na educação, 15% na saúde. Então, existem algumas ferramentas legais que, da minha percepção, não permite que os municípios sejam inovadores, sejam inteligentes, como a gente está fazendo aqui agora, porque é bem amarrado. Mas quando você faz isso com um compromisso público, você faz um PPA participativo, você documenta, você cria ferramentas legítimas de dar vazão a essa percepção da população. Isso fez com que a gente tivesse, por exemplo, isso a gente reconhece esse trabalho de, por exemplo, Prefeito Amigo da Criança, porque a gente criou um trabalho aqui que é um projeto chamado Primeiríssima Infância, que é proteger a criança desde a gravidez da mãe até o primeiro momento que ela entra na escola. Então, a gente quer saber como essa criança chega até nós, se ela vai ter condição de acesso à educação de qualidade, a vaga quando essa mãe precisar trabalhar. Então, você vai pensando num todo. Nós conseguimos corrigir muitas distorções no orçamento público, nós ganhamos o primeiro lugar do Conselho Federal de Administração no item gestão. A pandemia nos trouxe muitos desafios, porque a gente estava caminhando num processo amplo
mas a gente teve que mudar todo o nosso perfil, todas as nossas ferramentas de trabalho por conta da pandemia, foi bem desafiador. E depois de 10 anos, nós conseguimos alcançar uma meta importante, que é o que o governo federal diz, assim, para você ser considerado, um dos elementos, claro, né? Educação de qualidade, você tem que acertar X pontos. Nós ultrapassamos a meta nacional, que é 5,10, se eu não me engano, e chegamos a 6,7. Um número muito aceitável de qualidade de educação é 7. Então, a gente entende que a gente avançou bastante. E é lógico que, por conta da pandemia, a gente vai rever uma série de questões. E o processo de reeleição, para nós, também foi importante, porque existia uma percepção na cidade que era assim, as pessoas não gostam de falar sobre política, as pessoas não querem falar. Nós percebemos ao contrário, que quando você cria as ferramentas para que as pessoas possam dizer, elas têm muito a dizer do que elas pensam em política pública, do que elas desejam. Talvez o mecanismo, né, PPA, LOA, e tudo isso que trata a política pública, não seja essa linguagem que eles estão usando. Claro que não. Um trabalhador que sai muito cedo e volta muito tarde, certamente aos finais de semana ele quer descansar, tirar muitas coisas da cabeça. Mas, ouvindo a população, o que a gente descobriu e despertou entre nós é que, de fato, ela tem muita percepção e ela sabe o que quer. E quando ela sente que os anseios dela estão sendo transformados em produto social, isso trouxe um grande resultado. Então, na minha primeira eleição, foram 9 candidatos. Eu ganhei com 29% dos votos, quer dizer, entre eu e o prefeito anterior foi só 3 mil votos, né, a diferença. E no segundo governo, onde as pessoas se sentiram parte desse processo e foram convidadas a participar, eu já fui reeleita, com quase 87% dos votos da cidade. Então, para vocês terem em expressão de números, o que isso representa, sou a 4ª mais votada no estado de São Paulo e de mulher a primeira no Brasil em termos de expressão de votos, né? Com 87% de votos da cidade. Então, tem todo esse cenário que a gente entende que foi um processo de percepção enquanto comunidade. E como a gente devolvia isso para a cidade? Fazendo vídeo institucional. Então, todas as metas que nós alcançávamos, a gente devolvia em resposta à população. Então, é assim, não é a Renata, é a cidade de Francisco Morato que está provocando um movimento importante na cidade. E aí, se vocês permitem, vou passar aqui para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Ok? O vídeo está sem som, Renata. Está sem som? Sim. Perdão, precisaria compartilhar de novo, e aí na hora de compartilhar na caixinha tem uma marca, tem um flagzinho ali, compartilhar o som. Tanta tecnologia e eu não estou aqui, espera aí que nós vamos dar um jeito. Ok? Continua sem áudio. Oi, perdão. Não deu certo, né? Não. Me desculpe, tá? Eu vou sugerir o seguinte, para um pouquinho o compartilhamento da tela, Tá. depois volta a compartilhar, e aí antes de dar o ok, tem no canto inferior esquerdo, tem uma caixinha lá para compartilhar o som. Aí, a hora que clica ali, ele compartilha o som do vídeo. Ok. Então, vamos lá. Aqui são as referências bibliográficas, nós publicamos todos esses arquivos, depois eu volto aqui falar um pouquinho do vídeo. Eu acho que eu vou pedir ajuda aqui, viu, assim, como faz, tá bom? E a gente usa essas ferramentas, mas o vídeo vai falar bastante de como a gente construiu essas agendas, né, de conexão com a cidade. Mas também perceber-se as fragilidades do município, de como a gente tem que sempre produzir, pensar a política pública em grande escala, considerando os números, quem nós somos, quantas mulheres, quantas crianças. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui 23 mil crianças na rede municipal de ensino. É uma rede grande, importante. Então, você imagina acolher essas crianças todos os dias. Acolhida, então, o primeiro horário, o café da manhã, o almoço,
o lanche da tarde e a pré-janta. Nós temos casos aqui que as crianças entram na escola às 6 da manhã e a mãe só pode buscar às 7 da noite. Então, a gente também fala um pouquinho sobre esses vínculos e a importância do vínculo e desse primeiro ano da mãe. Então, a gente tem feito uma série de provocativas de valorização ao contato mãe e filho. Então, nós temos muitas experiências a partir da observação da própria população que tem sido transformador para Francisco Morato. E a gente percebeu a grandeza de trabalhar essas ferramentas de política pública quando esses parceiros, assim como vocês, começaram a se unir a nós como uma meta muito clara de fazer um desenho bastante assertivo em resposta à população, né? E também as fragilidades. Então, aqui a gente não, ao contrário do que a gente tem a percepção de fazer, tem uma coisa lá que a gente não quer falar, que são os indicadores de vulnerabilidade, famílias em situação de risco, que sofrem toda a ordem de abuso, né? Mas não, a gente fez ao contrário, a gente instituiu muitas políticas, tanto na saúde, como na educação, como na assistência social e outras políticas chamadas meio, que permite a gente identificar esses números e trabalhar esses indicadores. E é claro, se você perguntar qual o desafio da cidade, eu vou dizer para vocês que é orçamentário. Porque, como foi dito aqui, nós trabalhamos com entes federados, né? Governo federal, governo do estado e município. Mas é claro que sempre o mais afetado vai ser o município, porque é no município que a família vive. Então, nós estamos muito próximos dessa relação, né, do que atinge a nossa população. E se você observar o que aconteceu nas últimas chuvas, em que a gente é entrevistado para a imprensa, mas não era óbvio que isso ia acontecer? Sim, óbvio é a chuva que vem, né? Mas eu não posso dar uma resposta para você se eu não considerar essas questões históricas, dos desafios orçamentários que a cidade vive, né, do programa de transferência de renda, se ele é justo ou não. Mas a gente tem que, apesar de todas essas questões que afetam diretamente a administração pública e a nossa população, naturalmente, você também tem que pensar em quais são as medidas que vão aí organizar a sua cidade. Né? Então, tem muitas experiências bacanas, muitos desafios, mas a gente entende que enfrentá-los é o melhor encaminhamento. E deixa eu ver aqui como eu passo esse vídeo para vocês, que é um vídeo muito bacana, que fala um pouquinho da nossa história e não é que a gente esgotou todos os nossos desafios, tá? É ao contrário. Nós entendemos o seguinte, que eu estou indo para o 5º ano de governo. O que a gente tem claro agora é onde a gente quer chegar. E que, estabelecendo essas metas e essas relações com o Conselho Municipal, com a Câmara de Vereadores, com a população tem a percepção agora e tem a clareza, porque a gente também tem que abrir, né? Não sei se eu estou esgotando meu tempo aqui. Nós temos que dar o direito das pessoas ter acesso a essa informação. 30% só da cidade tem acesso à internet, quando a gente fez uma pesquisa. Isso nos pareceu muito grave, porque quando a gente teve que fazer aula remota para nossas crianças, a gente perdeu a fragilidade de uma família, por exemplo, que tem um celular, e era através do celular que a gente conseguia acessar essa criança. Então, a gente teve que fazer busca ativa, teve que abrir escola, teve que criar uma série de questões. A família ficou desempregada. Como é que eu garanto a segurança alimentar, que às vezes, para algumas crianças, ela só é ofertada dentro do campo escolar? A gente tem que pensar, por exemplo, em cartão alimentação para todas as crianças, porque a gente tinha que segurar a oferta de alimento para elas. Então, veja, como o desafio ele é posto para os municípios e quanto rapidamente, apesar dos recursos poucos, a gente tem que se organizar. E agora eu vou pedir ajuda da Rose para passar o vídeo aqui. Ou a gente passa por mensagem. Você entendeu, Rose, como a gente pode fazer? Uhum. Vamos lá, me ajuda aqui. Ele pediu para interromper e começar de novo. Foi. Interromper a... Uhum. Vamos lá. Compartilha o vídeo. Qual que é a orientação, Renato? Ia abrir? Renato, sim. Clica no vídeo, vamos ver se... Só um minutinho. Vamos. Clica no vídeo, vamos ver se ele vai sair o áudio direitinho, por favor. Tá ótimo, vamos Pode lá. clicar. Vê aí para mim, fala. Isso. Então, eu vou pedir a sua assistente aí, quando você... aí tem duas opções, né? A opção da gente pode passar
Pode parar de compartilhar e eu vou te mostrar o passo a passo, que aí o áudio vai sair bonitinho. Pode interromper o compartilhamento, ali na setinha do Zoom. Quando você clicar na setinha, você vai perceber que vai abrir uma janelinha chamada Share Sound. Então, um botãozinho no cantinho inferior esquerdo, aonde você vai compartilhar o som do seu computador. Aí o som do som vai sair. Aí você ativando, você volta para a apresentação e o vídeo vai sair. E o som vai sair para todos nós. Vamos ver. Coloca aí. Dá uma pausa. Pode aumentar o volumezinho ali embaixo. Localizado. Isso, perfeito. O som já está saindo. Vai ficar ótimo. A 30 quilômetros da capital do Perfeito. Obrigada. Localizada a 30 quilômetros da capital do estado de São Paulo, Brasil, eu, a cidade de Francisco Morato, fui elevada à categoria de cidade em 1964 e desde então mostro uma forte vocação para o trabalho e o comércio. Hoje, com população estimada de quase 200 mil pessoas, vivo um momento de transformação que não começou por acaso. Fato marcante na municipalidade aconteceu em 2016, quando surge a discussão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, na elaboração do Programa de Governo 2017-2020. A partir daí, o planejamento das mais diversas áreas esteve voltado às metas estipuladas pela Agenda 2030 da ONU. Em 2017, de forma inédita no município, o PPA, Plano Plurianual Participativo, dialoga com a população para a elaboração do orçamento municipal, reafirmando o compromisso com uma gestão democrática. Ainda em 2017, foi promulgada a lei que institui o Sistema Único de Assistência Social de Francisco Morato, sinalizando assim novas expectativas de avanços para a execução da política municipal de assistência social. Por outro lado, as ações de formação e capacitação dos servidores e dos conselhos municipais tiveram foco nos ODSs. Implantado em 2018, o programa Novos Caminhos já pavimentou ou recuperou cerca de 125 ruas por todo o município. São mais de 62 quilômetros de vias. Isso representa um investimento em pavimentação de quase 80 milhões de reais. Em 2019, foi criado o programa Mãos à Obra na Escola. 10 escolas reformadas na primeira etapa, 5 coberturas de quadras, uma cobertura de acesso de alunos, mais 7 escolas reformadas na segunda etapa. Frisamos que todas as escolas municipais recebem manutenção preventiva regularmente. Além da melhora na infraestrutura e estruturação da gestão educacional, alcançamos a meta do IDEB, Indicador de Qualidade na Educação, após 10 anos. Saímos de 5,7 para 6,2. Neste mesmo ano, teve início uma campanha de divulgação dirigida ao público interno e externo, explicando didaticamente o que são os ODSs. Adota a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, ONU, como diretriz de políticas públicas em âmbito municipal. E mais, Morato foi reconhecida como o primeiro lugar em gestão do Grupo 7 no CFA, Conselho Federal de Administração. Em 2020, a cidade comemorou as inaugurações da UPA 24 horas, da Clínica de Hemodiálise e do AMEM, Ambulatório Moratense de Especialidades Médicas, além da construção de mais 2 unidades de saúde e a implantação da usina de oxigênio. 2020 também foi o ano de inauguração do Parque da Criança, oferecendo uma opção de esporte, lazer e cultura nunca vista antes na cidade. E falando em crianças, o município foi reconhecido com o selo Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq pelo trabalho desenvolvido no município, visando o pleno desenvolvimento e a proteção das nossas crianças. Também tivemos o reconhecimento do selo Prefeito Amigo do Idoso, outorgado pelo governo do estado de São Paulo. O município tem implementado um modelo de gestão democrática participativa, onde a sua marca é a construção conjunta, garantindo que todas e todos tenham voz.
Isso se evidencia através da sanção de leis para a criação e fortalecimento dos conselhos municipais, que provocam um exercício democrático, onde a sociedade civil organizada, juntamente ao poder público, pensam, deliberam e fiscalizam políticas públicas setoriais para toda a comunidade. Além dos conselhos municipais, em 2020, foi realizada a implantação da Comissão de Trabalho para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, que é mais um instrumento de fomentação de política pública e democrática na nossa cidade. Em 2021, Morato assinou o acordo de cooperação técnica do Programa Cidades Inteligentes, da BDI, que permitirá a implementação de novas tecnologias no município, iniciando uma nova era de tecnologia a serviço do bem-estar da população. A princípio, câmeras conectadas de monitoramento vão levar segurança e tranquilidade aos frequentadores do centro comercial. Por fim, destacamos a realização do Plano Plurianual Participativo 2022-2025, envolvendo novamente a população no orçamento da cidade, com propostas alinhadas aos ODS. Esta edição foi realizada de forma virtual devido à pandemia da Covid-19 e contou também com a contribuição dos conselhos municipais que pensaram no futuro da cidade conosco. Francisco Morato leva tão a sério os ODS como compromisso de governo que essa proposta está impressa até mesmo no slogan da cidade. Desenvolvimento sustentável para você viver melhor. Uma prova de que juntos podemos sim fazer um mundo mais equilibrado, mais justo e humano. Estou olhando aqui, pessoal, e eu gosto de mostrar esse vídeo, principalmente para os alunos, que nos dá a oportunidade de fala, para vocês perceberem como a nossa cidade é plana, né? Vocês perceberam, né? Mas, brincadeira à parte, pessoal, é claro que o desafio da cidade não está superado, e a gente evidencia tudo isso, né? Mas nós criamos uma ferramenta, mas, senhora, assim, prefeita, toda cidade não tem que ter uma UPA? Se eu falar para vocês que essa UPA ela existe há 2 anos, é isso. O Parque das Crianças, por que existe esse parque naquele bairro? Porque no Jardim Vassouras, que é um bairro que nós temos aqui, ele é um bairro onde a gente percebeu através desse estudo que ele tem o maior indicador de vulnerabilidade social, de famílias em situação de risco e jovens em situação de risco. O que a gente fez? Implementou uma agenda positiva, que é colocar um parque no coração dessa comunidade. E com esse parque veio uma unidade de saúde, nós estamos construindo uma escola para 400 crianças, um conselho tutelar, um segundo conselho tutelar para a cidade e um centro de referência da assistência social. É um equipamento de proteção às famílias. O que aconteceu? A gente começou a fazer o entorno e as casas começaram a melhorar, as famílias começaram a cuidar dos seus territórios, as casas começaram a ser reformadas e a gente percebeu que o apoio da comunidade veio juntos, principalmente em proteção ao parque, porque a gente deu um nome para o parque, Parque da Criança. Então, família, o parque das nossas crianças. Se a gente não cuidar, não vai ter parque para as nossas crianças. Então, essa percepção acontece através deles, da própria comunidade. Então, esse é um pouquinho da nossa experiência. Eu vendo o vídeo, a gente pode falar de muita coisa que aconteceu ao longo desse tempo. E por que a gente tem conseguido agregar valor a essa mensagem, principalmente para a ONU, para a Agenda 2030, para a Fiocruz, para o Frente Nacional dos Prefeitos? Porque a máquina pública ela sempre é provocada a falar sobre seus territórios, mas existem, não é prática adotar essa ferramenta. Como o Francisco Morato adota a Agenda 2030, que é mais uma bandeira internacional da União Europeia e dos incentivadores do mundo, né? A ONU ela valoriza essas ações de que você convoca a população para essa temática, por isso que é um desencontro muito grande de política pública e população, parece até que nós somos rivais, né, certo tempo, e que a iniciativa privada sempre é melhor. Eu vou dizer para vocês, a máquina pública ela só não é mais evidenciada e mais eficiente exatamente pelo que eu disse a vocês. Nós temos que fazer exatamente o que a lei manda, mas se a gente tivesse a oportunidade de ser criativo, de trabalhar com os nossos indicadores, ter recurso para isso, certamente ela daria mais oportunidade de trabalho. Mas eu quero abrir um pouquinho aqui para conversar com vocês, se tiver oportunidade, e me colocar à disposição.
Muito obrigado, prefeita Renata Sene. Deixa eu colocar aqui para os nossos alunos que estão nos assistindo no modo galeria, que aí todos eles conseguem ver. Renata, o professor Renato está com um probleminha de conexão, então, por isso, ele logo retorna. Primeiro, quero te parabenizar pela apresentação, e o quanto já foi dito no início, eu reforço aqui, em nome da Escola de Engenharia, o quão importante é a sua presença, a sua figura pública, e você trazer essa mensagem para os nossos estudantes. É um caso muito especial e que a gente se orgulha muito de tê-la como nossa parceira, de ter Francisco Morato como uma cidade onde a Escola de Engenharia está ganhando novas oportunidades no sentido de também na transferência de conhecimento. E, se me permite, né, trazer aqui uma opinião estritamente pessoal, me chama muita atenção a sua formação como assistente social e como você carrega isso para a sua gestão, como fica nítido a sua preocupação de assistência social. Isso é algo formidável, ainda não havia encontrado com esse tipo de característica, quero te parabenizar por isso, né? Porque você pegou toda a sua experiência como dentro da área de assistência social e dá muito nítido que você coloca isso como ponto principal dentro da sua gestão, uma gestão humana, uma gestão de atendimento às pessoas mais necessitadas. Então, aqui eu, Delmárcio, parabenizo você por deixar tão claro essa sua visão como prefeita de Francisco Morato. Parabéns mesmo, Renato. Eu queria convidar, se os nossos alunos já estão acostumados, a gente já está no finalzinho, mas quero já, antes de eu passar até o professor Érico para fazer um comentário, alunos são prioridades, e agradeço ao Daniel Ferraz, que já mandou a sua pergunta aqui no Q&A. Peço aos nossos alunos aí para utilizar o Q&A, nosso canal de perguntas. O Daniel, Renata, ele diz primeiramente, parabeniza pelo exemplar trabalho na cidade como prefeita, né? E te faz uma pergunta. A cidade lida com problemas de trânsito intenso e se existem projetos para solucionar tais problemas? Daniel, obrigada por suas palavras. Essa palavra é extremamente acolhedora, então você foi muito bacana. Sim, existe. O primeiro plano diretor, o primeiro plano de mobilidade urbana foi feito agora na nossa cidade. Então, por exemplo, as nossas famílias, apesar da característica de Francisco Morato, nossas famílias, esse porte de família, começou a adquirir bens. Então, bens em sua habitação e bens como carros, por exemplo. Para você ter uma ideia, Francisco Morato, eles são 173, fica nesse número, 150, novos emplacamentos Francisco Morato por mês. Então, todos esses indicadores permitiram que a gente, de fato, fizesse um plano de mobilidade urbana e identificasse o desafio que nós temos em relação a essa malha. As famílias foram se consolidando, não permitindo que a gente fizesse uma malha mais assertiva. Mas o que nos permitiu esse plano? Que a gente identificasse, por exemplo, a necessidade de um segundo viaduto na cidade. Então, por exemplo, eu moro, a gente é cortado pela linha, eu moro do outro lado da linha, como a gente costuma dizer. Eu estou na prefeitura agora, eu acredito que é uns 6 quilômetros da minha casa, menos, 5 quilômetros. Eu vou demorar uns 25 minutos para chegar na minha casa, nesse horário. Então, de fato, a gente tem esse desafio, e esse plano permitiu, inclusive, que a gente apresentasse um projeto para o governo federal e conseguisse a construção, o financiamento de um novo viaduto. Então, hoje, Francisco Morato, no próximo semestre, ele tem condição de dar ordem de serviço, né, para esse novo viaduto, que vai permitir uma maior tranquilidade do ir e vir das pessoas. E, de fato, você tem toda a razão, porque o trabalhador ele é afetado diretamente, porque não é só quem tem carro, está no conforto do seu carro e tem todo o direito, mas é também o transporte público, porque o transporte público também é afetado. Então, você imagina o trabalhador chegar muito tarde, pegar o ônibus e ainda ficar parado dentro da sua própria cidade por 20, 30 minutos, principalmente quem mora do outro lado da linha. Então, temos sim esse desafio que não será totalmente superado, mas é mais uma provocativa com a construção desse novo viaduto. Perfeito. Professor Renato voltou, professor Renato acompanhando aí, estamos te ouvindo também. Perfeito. Fique à vontade para trazer a sua mensagem. Problema com a conexão.
Bom, tem mais uma pergunta aqui do Henrico, né? Deixa eu colocar essa pergunta para a Renata, né? A cidade lida com muitos problemas sobre água, tais como acessibilidade à água potável a todos, canalização de águas das chuvas, etc. E até complementar, né? Você já colocou isso na sua fala, eu imagino o quanto você, na figura de prefeita, né, deve ter sentido tanto volume absurdo de chuva, porque isso extrapola quaisquer parâmetros de preparo de organização da cidade. Nós tivemos volumes absurdos de chuvas que causou transtornos em toda a região metropolitana. Acho que conectando com isso, né, o quanto deve ser, na figura pública, difícil lidar quando a natureza traz volumes e índices tão absurdos para dentro, em termos de índices de chuva, para dentro de uma cidade, né? E você já falou isso, mas isso conecta perfeitamente com a pergunta do Henrico, e agradecemos ao Henrico pela participação. A palavra é sua, prefeita Renata. Henrico, você tem toda a razão. Para você ter uma ideia, essa última chuva, eu não sei se vocês devem ter acompanhado pela grande mídia, porque nós somos notícia, assim como Franco da Rocha. Dessa vez, nosso vizinho Franco da Rocha sofreu mais. Mas onde aconteceu o acidente em Franco da Rocha é a 50 metros de Francisco Morato, tanto que na hora nós entendíamos que era Francisco Morato. E foi, mas não importa onde sofreu da mesma maneira, a gente sente a mesma dor. Então, de fato, a cidade tem. E quanto mais asfalto, essa percepção ainda, quanto mais asfalto você provoca na cidade, mais a água com maior rapidez chega no centro da cidade, porque, como vocês puderam observar, nossa cidade é afetada dessa maneira. E, então, sim, nós temos esse problema, mas eu acho que ele disse no sentido de ter acesso à água, né? Se as pessoas têm acesso à água potável, não é isso? Isso, tais como acessibilidade à água potável e canalização da água. Ok. Canalização da água de chuva, antes, e aí não é crítica, à época, a política pública organizou dessa forma. Então, o que nós entendemos? Que, por exemplo, as ruas eram feitas sem projeto de drenagem, que vocês são estudantes, sabem da importância desse projeto. Então, era feito simplesmente um asfalto que não considerava esses aspectos em relação à água, em relação à calçada, acessibilidade, e que dê vazão a esse volume de chuva para que ele chegue no centro com mais tranquilidade. Hoje, todo o projeto de lei nosso, aliás, toda a provocativa de novos projetos, ele tem que identificar a possibilidade de manejo favorável em favor, por exemplo, da canalização de água, considerando, então, para onde vai essa água, para a gente aí suportar esse volume de água. A última chuva, é isso que eu ia dizer, desculpa, o IPT, que é o Instituto de Pesquisa Importante aqui do Estado de São Paulo, ele considerou um evento extremo. Tanto é que ele manda esse relatório para a prefeitura, dizendo que as cidades foram afetadas exatamente por esse risco extremo. Então, de fato, a gente tem esses desafios que faz com que, em termos de engenharia, a gente desenhe um novo projeto social para a cidade, considerando essas áreas. Perfeito. Temos mais uma participação do Jesus Afonso. Parabeniza pelo trabalho, você, Renata, e disse, além do que já foi feito para cumprir a Agenda 2030, o que seria prioridade atualmente na cidade em relação aos objetivos para o desenvolvimento sustentável? Se você me permite, só voltando, se todos têm acesso à água potável. Sim, isso sim, nossa comunidade tem acesso à água potável, mas não há garantia do tratamento dessa água. Então, a gente ainda tem esse desafio que é tratado aí com quem é responsável. No caso de São Paulo, a Sabesp, aliás, o município de Francisco Morato é a Sabesp, então a gente tem tratado, tanto é que aqui está construindo uma estação de tratamento, que vai absorver aí todo esse resíduo da cidade para ser tratado. Em relação à mensagem, são muitos desafios, e a gente percebeu a fragilidade, é por isso que a gente aqui trabalha uma relação intersetorial. Eu não posso achar que, por exemplo, a saúde ela é mais importante que a educação, ou que é mais importante que a assistência social. Então, quando a gente acolhe a família, a gente acolhe a família e acolhe ela no sentido de integrar todas as políticas públicas em favor dessa família. Porque quando uma criança em situação de risco social, ela apresenta, por exemplo, um estudo que nós fizemos dentro da escola, né? Então, ao invés da criança ir até a unidade de saúde, nós colocamos a unidade de saúde dentro da escola.
que se chama Programa Saúde na Escola, PSE. E a gente percebeu que as nossas crianças estavam obesas, mas desnutridas. E aí a gente teve que repensar toda uma estratégia de segurança alimentar, por exemplo, na merenda dessa criança. Então, não tem quinor, não tem produtos quinor, né, não facilitar a nossa conversa, produtos químicos na intervenção. E a gente chama essa família também, por exemplo, que era uma grande dinâmica da nossa família, que é comprar facilidade, né, salsicha e tudo isso, refrigerante. Então, a gente traz essa conversa com a família. Então, a Agenda 2030, ela empurra você a sempre pensar em favor da nossa comunidade. Mas hoje, pós-chuva, o maior desafio da nossa cidade é a infraestrutura, porque nós somos muito afetados. A gente tinha feito um planejamento, esse planejamento foi mudado e nós temos ruas que precisam de muro de arrimo, infraestrutura, e famílias em situação de risco e habitação. Então, né, qual é a urgência de hoje, prefeito da cidade Francisco Morato? Na minha percepção, e de acordo com os indicadores, política de habitação e de infraestrutura. Perfeito, perfeito, Renata. O Henrique complementou com uma pergunta, Henrique, eu acho que isso ficou até na fala final da Renata, né, sobre mostrando que há aí um programa de políticas públicas para resolver a questão da relação das chuvas. O Henrique trouxe um complemento à pergunta dele, tá, Renata? Só para te contextualizar. E queria passar a palavra para o professor Eric para trazer sua saudação final e depois passar a palavra para o professor Renato e depois devolver para a Renata para a gente encerrar essa nossa live com um assunto muito interessante, podendo enxergar como é governar uma cidade que está aí caminhando para 200 mil habitantes. Então, eu que sou do interior de Minas, de uma de 30 mil, que irá governar uma de 200 mil. Então, professor Eric Ribeiro, seja muito bem-vindo. Sua saudação final. Obrigado, professor Delmárcio. Perfeita, gostaria de agradecer mais uma vez, né, a oportunidade, a sua participação, agradecer pela palestra, por contextualizar a cidade, né, contextualizar também problemas que ocorrem na cidade, que são, né, de contextualização de extrema importância para os nossos alunos que vão agora, a partir desse momento, né, desenvolver aí os nossos projetos, né, pensando nos desafios de Francisco Morato. Então, novamente, né, muito obrigado. Eu que agradeço, professora. Professor Renato, a palavra é sua. Vou deixar para encerrar com a saudação final da prefeita Renata, por favor. Obrigado, Andel. Bom, prefeita, mais uma vez agradecemos, né, em nome da Escola de Engenharia, o tempo, a gente sabe que é concorrida, a agenda da prefeita, são desafios na cidade e nos deixa muito felizes, né, ter disponibilizado esse momento para conversar com os nossos alunos, fazer essa apresentação que, sem dúvida, vai estimulá-los, né, já planta aí uma série de questões na cabeça deles para eles desenvolverem. E eu gostaria já deixar aqui registrado no convite, né, para a apresentação dos trabalhos, né, assim como fizemos nos semestres anteriores. Vai ser um grande prazer, uma grande honra tê-la conosco no dia que eles forem apresentar as propostas e desejamos que elas sejam aí aplicadas né, para a cidade, que estejam alinhadas com aquilo que a cidade precisa. O objetivo maior do programa é esse. Então, nosso muito obrigado, mais uma vez, pela sua disponibilidade, tá? E nos vemos em breve para avaliar essas propostas. Eu que agradeço a todos vocês, a Universidade Mackenzie, por essa oportunidade de dividir um pouquinho das nossas histórias, dos nossos desafios, mas também de ter a oportunidade de ouvir e valorizar cada aluna, cada aluno que está no campo da academia, se colocando à disposição aí, escolhendo esse curso tão importante, né, para esse país e para todos nós. Eu estou bastante ansiosa para ouvir a percepção deles e as estratégias que a gente pode desenvolver junto. Parabéns. Obrigada. Muitíssimo obrigado, prefeita Renata Ceni, é uma honra, uma alegria. Quero aqui trazer a mensagem que o professor Márcio me colocou aqui. Ele já entrou em aula agora às 19h20, por isso não pôde estar aqui nesse encerramento. Também pediu para te agradecer, mais uma vez dizer que para a Escola de Engenharia o quão é importante, não somente pelo seu conhecimento, pelo compartilhamento de conhecimento que você trouxe aqui para os nossos estudantes, como também pela figura pública que você é e o quão é isso importante para a formação dos engenheiros e químicos da Escola de Engenharia. Temos muito a te agradecer,
pela disponibilidade do tempo na sua agenda, por essa belíssima apresentação, colocando aí todos os resultados e desafios que tem dentro da gestão da cidade de Francisco Morato. Muitíssimo obrigado pela sua presença, agradeço a todos aí que estão te auxiliando, desejo uma ótima semana e, sem dúvida nenhuma, nos encontraremos, assim como o professor Márcio já disse, encontraremos ela na semana que vem. Então, vocês estarão todos aí. Muitíssimo obrigado, prefeita Renata Ceni, de Francisco Morato, São Paulo. Muito obrigado. Obrigada. É isso, agradecemos todos os alunos participantes, vocês já estão caminhando aí para a próxima aula, e com isso a gente encerra aqui, então, essa live do projeto Cidades Inteligentes Ciclo 1. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Não se esqueça, o Saulo já mandou aí no chat, de preencher a sua presença, e estamos juntos e agradecemos por essa linda audiência. Obrigado, Cecília, pelo comentário, muitíssimo obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Professor Eric Ribeiro, muitíssimo obrigado pela sua presença. Grande amigo Renato Pérez, estamos juntos sempre, obrigado pela sua presença, e a gente encerra por aqui.